Mas você vai conhecer agora aqui no Balanço Geral a história de uma família envolvida. Eu não estou falando, gente, de um nem de dois. Quase 100 golpes de estelionato. É uma família que decidiu trabalhar, e aí eu coloco entre aspas, unidos. Sabe uma empresa familiar? Só que essa é a empresa familiar do crime. Mesmo depois de enganar e roubar tanta gente, eles continuam soltos. Na reportagem do nosso William Bittar e também do Eric Brito, você vai saber quem é nessa família, cada qual da família 171. Quem é quem? E o porquê eles não foram presos até agora. Porque esse é um detalhe, gente. É a família 171, mas eles estão todos soltos, vivendo tranquilamente. Vamos ver a reportagem. Uma família envolvida em quase 100 crimes e que não fica atrás das grades. Roubo e estelionato são as especialidades dessas pessoas comandadas por esse homem aí, Edson Carlos de Souza, de 51 anos. Foi no litoral do estado que ele viu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro às custas da bondade de algumas pessoas que quiseram ajudar. Eu coloquei e postei na internet que precisava de um pedreiro, servente, geral. A filha dele pegou e disse: meu pai é pedreiro, está precisando de serviço, estamos necessitados de serviço. Eu digo: tá, então venha nesse endereço, amanhã tem serviço. Nos primeiros dias, tudo certo. O Edson trabalhou e recebeu. Só que logo começou a inventar histórias. E aí, levou quase tudo que o João tinha. Quando foi esses mês passado aí, ele já estava meio fraco de serviço comigo, fez serviço para outro. E eu deixei a moto com ele, que ele tinha carteira de moto, para ir para Canoas trabalhar. Aí ele trabalhou, quando foi na sexta-feira, eu peguei o carro, saí daqui, que cheguei na casa dele, 8 e pouco da noite, quase 9 horas, que o farol brilhou na garagem, que vi limpo, não tinha cortina nenhuma. Eu disse: mulher, tomemos um golpe. E nós estamos em Pontal do Sul, um dos últimos locais por onde o Edson passou antes de fugir. Aqui, ele alugou uma casa na Avenida dos Limoeiros. Nós estamos aqui, já não vamos mostrar a residência porque não conversamos com o dono dela. O Edson ficou aqui um determinado período até ele conseguir aplicar um novo golpe. Nós encontramos o homem que sofreu o golpe dele. O Edson se passava por dono da residência e fez um contrato para vender a casa e receber o dinheiro dessa outra vítima. Esse homem só não transferiu o carro porque estava no nome da mulher dele. E ela, desconfiada de que algo poderia acontecer, disse que só assinaria a procuração transferindo o carro para o Edson quando ela pegasse as chaves da casa. Logo depois, o Edson sumiu, desapareceu. Na casa onde ele alugava, hoje não tem mais ninguém. Só que o dono, que até nós não conseguimos encontrar, tem um grande prejuízo, porque o Edson tirou tudo lá de dentro. Esse é o mestre de obras que estava comprando a suposta casa do Edson. Ele conta que o criminoso procurou da mesma forma. Pediu trabalho, pois estava passando por dificuldades. A lábia dele é muito grande, entendeu? Ele fala muito bem. E não é só ele, a esposa dele também é junta com ele. Então ela é sem vergonha igual ele. Nessas mensagens, Edson tenta fazer de tudo para que seja assinado o recibo para transferir o carro, mesmo não entregando nenhum documento ou algo que comprovasse que ele realmente era o dono. Chega a dizer que o pai faleceu e por isso não retornou para casa. Só que até então, o pai dele estava vivo. No dia que ele fugiu, ele foi na minha casa, subiu lá na minha residência, que eu moro num sobrado, na parte de cima, e chegou para minha esposa e pressionou ela, né? Falou: eu preciso do recibo assinado. Ela ficou com medo, me ligou, falou: o Carlos está aqui e quer que eu assine o recibo. É ruim até de falar, porque a indignação que eu e esse senhor está passando nessas últimas semanas, a gente não come mais, a gente não dorme, a gente acorda pensando nisso. E no litoral não é difícil de encontrar alguém que já foi vítima do Edson. Esse aí é o seu Pedro. Ele é mais conhecido como Barba, até porque tem uma peixaria famosa em Pontal do Paraná. Edson alugou a casa do Barba, mas a dor de cabeça aumentou. Ele apareceu aqui à busca de uma casa para locar, que ele trabalhava com manutenção de piscinas, de coisas. Precisaria uma casa por mês e ali oferecia espaço, condição para ele. Eu, como sempre eu fiz, fui no mobiliário, fizemos um contratinho frio, branco ali, ele entrou. Ele alugou a residência por 6 meses, enquanto estaria aqui trabalhando. No primeiro mês, ele pagou até o aluguel direitinho. No segundo e no terceiro, ele já atrasou.
a partir do 4º mês, o dono da casa não viu mais a cor do dinheiro. Além disso, quando ele veio até aqui para cobrar o aluguel, descobriu que o Edson tinha limpado tudo lá de dentro. Levou todos os móveis. Ele, então, trocou as fechaduras para que o Edson não voltasse mais. Mas aí, uma nova dor de cabeça. O Edson estava se passando por dono da casa para alugar para outras pessoas. 3 dias depois, aparece uma senhora com a família no carro, a busca da chave da casa que não estava conseguindo abrir, que ela tinha alocado para passar o carnaval, os 5 dias de carnaval. Ele cobrou quanto dela? Ele cobrou R$ 1.500 dela, antecipado, né? Era para cobrar mais 1.000 daí na chegada dela. E não para por aí. O Edson, charado criminoso, estava fazendo uma reforma para morar na praia e perdeu tudo o que tinha dentro de casa. E simplesmente eu cheguei aqui e ele tinha levado tudo da minha casa. Tinha levado fogão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa. Tinha levado também motosserra. Foi o João Pedro que contratou o Edson para essa obra e também foi vítima dele. Apareceu na minha casa pedindo serviço, que ele estava passando necessidade com a mulher. Que ele estava dentro da Kombi com os 2 filhos e a mulher grávida. Até chorou na minha frente porque ele estava passando fome. Trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Normal, tranquilo, beleza. Como os materiais estavam tudo dentro da casa, eu deixei a chave com ele e eu fui resolver minhas coisas. Só que daí no domingo de manhã ele já começou a roubar a casa. E preste bem a atenção. Eles contam que não é só o Edson Carlos que comete os crimes, é a família toda. Uma das coisas que mais me marcou, assim, que a esposa dele junto, as duas crianças, que hoje deve estar até praticando mais furtos, com mais coisas ruins com ele, né? É exatamente isso. O Edson Carlos fez a esposa e os filhos menores entrarem no mundo do crime. A Amanda Moreno, que aparece ao lado do Edson na foto, é a esposa dele. Nesse boletim de ocorrência registrado em janeiro, uma mulher conta que alugou a casa para ela e logo ficou sabendo que levaram tudo lá de dentro e depois disso não conseguiu falar mais com a Amanda. Só que é a filha adolescente deles, de apenas 16 anos, que estaria agora procurando as vítimas na internet para oferecer os serviços do pai. É uma família de criminosos. Infelizmente, ali é ele, a esposa, a filha de 16 anos, que é a criminosinha mais sem vergonha, porque ela procura as vítimas na internet. A revolta é que são tantos, mas tantos boletins de ocorrência e o Edson e a família não são presos. Quando ele é preso, fica alguns dias e logo sai para continuar cometendo crimes. Eu vou dizer para você, Carlos, eu te fiz uma promessa que eu te acho. Você e essa tua mulher, essa sem vergonha, que venha dentro da minha casa tomar café, comeu dentro da minha casa. E, cara, nós tá pertinho, velho. Nós tá pertinho. Se eu te achar, a polícia te pega, porque nós te segura. A paciência do pessoal já esgotou. Aí você viu Edson e Amanda. E não é só o casal 171. Como falou Bittar na reportagem, ele envolve toda a família. Tá aqui no estúdio, William Bittar. Tá aqui no estúdio também, claro, a doutora Márcia. Ainda hoje a gente vai comentar sobre isso. Doutora Márcia, bem rapidinho, o litoral do Paraná é muito pequenininho. O que me chama a atenção é a cara de pau dessa família em fazer tanta gente vítima, achando que eles não vão cair. E o problema é que eles não caíram ainda, doutora Márcia. Eventualmente alguma vítima reclama, foi informado ali que fica uns diazinhos preso e daí sai, porque provavelmente ele fica por causa do furto, né, de algum objeto, de alguns objetos, e acaba conseguindo a liberdade nesse momento. Mas ele aproveita também da boa vontade das pessoas que querem ajudar os outros, né, Emanuel? Ainda hoje eu quero saber do Bittar como que foi essa busca. Ele, o Eric Brito, o Bittar sempre trazendo esse trabalho muito bom aqui pro Balanço Geral. E foi até nas casas, né? Você viu? É rolo, gente, mas aí não é só rolo, é golpe mesmo, já, tudo pra você por aqui. E aqui hoje falando da família 171. Imagina você, um homem que, junto da esposa e dos filhos, prega a peça em todo mundo. A forma como ele age é mais ou menos parecida. William Bittar, você que fez essa reportagem, você tá acostumado a muito golpista, Bittar. Mas esse homem é cara de pau num grau, que é inacreditável, né? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Ema. Boa tarde, doutora Márcia, todo mundo que acompanha o BG. É o que chamou mais a atenção da gente nessa reportagem, né, Ema? A quantidade de pessoas com quem a gente conversou no litoral, lógico, até a gente falou, não dá nem pra gente gravar com todo mundo, que imagina, a gente ia deixar horas uma matéria no ar para falar de tantas pessoas que foram vítimas do Edson Carlos lá no litoral. E eu estava comentando até antes, enquanto a matéria estava no ar, sobre como o Edson Carlos aprendeu a ser criminoso, Ema. Como ele aprendeu a fazer isso. Ele morava, de fato, dentro de uma Kombi, ali em Pontal do Paraná, com a mulher dele, tinha as dificuldades dele sim, ele tinha os problemas financeiros dele, acabava não conseguindo muita coisa. Mas conforme ele foi pedindo emprego, pedindo serviço, ele trabalhava com obras, foi ganhando um dinheirinho, ele começou a perceber que ele tinha muita facilidade de entrar nas casas onde ele estava fazendo essas obras. Começou a tirar dali pequenos pertences, coisas rápidas assim que as pessoas às vezes demoram até a perceber que não estão mais dentro de casa. Só que logo depois, o olho grande, né? Ele começou a tirar geladeira, começou a tirar fogão. Teve casa, Ema, que ele tirou até a fiação de toda a casa, tirou as lâmpadas, levou tudo embora. A casa realmente ficou pelada porque não tinha nada lá dentro. É como se ele depenasse a casa. Depenou a casa inteira. E não foi só uma, não foi só duas. Uma, depois faz na outra e na outra. O modus operandi dele, Bittar, é sempre mais ou menos parecido, pelo que você tentou identificar? É muito parecido, Ema. Ele chega numa casa, ele pede para alugar porque diz que está prestando um serviço ali no litoral. Ele aluga essa casa por um determinado período e depois ele começa a demorar para pagar o aluguel. Diz que o serviço está fraco, que ele não consegue. Só que o contrato está feito ali por 6 meses, 1 ano. E aí ele começa a não pagar. A pessoa, quando ela começa a ficar irritada, que ela vai atrás... Quando ela chega na casa, lá uma vez ou outra, quando ela vai na casa e ela consegue entrar na casa, ela já vê que não tem nada lá dentro. Que o Edson, além de levar tudo que está lá dentro, ele começa a negociar essas casas. Ou ele diz para alguém que a casa é dele, ou ele diz que a casa é dele e ele está alugando ou está vendendo. Que são esses casos aí que a gente acabou vendo na reportagem. Ele acaba alugando para outras pessoas, ou seja, não é só o crime ali de roubo que ele acaba cometendo, é o crime de estelionato. Ele acaba enganando outras pessoas, ele anuncia essas casas na internet dizendo que ou tá vendendo ou tá alugando. Ele se apropria disso, ele se apropria. Né, Bittar? Eu acho que na cabeça dele, Ema, de tanto que ele acaba fazendo isso, ele realmente se apropria da casa, ele acha que a casa é dele. A mulher dele acha que a casa é deles e eles acabam fazendo isso. Só que o que chama atenção e o que revolta é que tem uma menina de 16 anos que agora ela aprendeu que na internet, nos grupos ali da internet que o pessoal acaba precisando de trabalho, principalmente desses trabalhos de pedreiro, de mestre de obras, ela acaba entrando em contato com essas pessoas por perfis falsos que ela cria ali no Facebook. Ela entra em contato com essas pessoas e fala assim, meu pai, ele trabalha com obras, ele pode ajudar. E acaba marcando o encontro. A menina de 16 anos. A menina de 16 anos. Já entrou. E o Edson já vai até a casa, ele se apresenta e falou, minha filha conversou com você na internet ali, eu que tô para fazer essa obra. Aí a pessoa fala, pô, tô precisando de uma obra assim assado, quanto que você me cobra? Eu vou te cobrar 3 mil reais para fazer essa obra inteira. Então tá bom. Mas aí acaba tudo que tem dentro da casa. Porque muitas vezes lá no litoral, e a gente sabe, o litoral tem muitas casas que são de temporada. Aí as pessoas acabam fazendo a reforma para temporada e falam assim, não, quando ficar pronto eu desço lá, eu vejo como é que tá. Quando a pessoa desce até o litoral, que vai entrar dentro da casa, ela não acha mais nada lá dentro de casa. Vazia. E são pelo menos 80 pessoas no litoral que já foram vítimas. Vítimas ali dos aluguéis falsos que ele acaba fazendo, ou dos aluguéis, mas ele acaba usando essas casas para outros tipos de crimes, ou são vítimas de roubo, ou são vítimas de estelionato que acabaram pagando naquela casa e não receberam nunca o dinheiro e nunca viram aquela casa de fato lá. Então, são vários e vários crimes que ele anda cometendo lá. E muitas dessas pessoas, Ema, que fizeram boletim de ocorrência, depois acabaram nem mais prosseguindo com isso. Porque, imaginam, elas colocam isso na cabeça, que se não resolveu lá na primeira vez, que foi há uns 3, 4 anos, agora é que não vai resolver de novo. E aí fica só no boletim de ocorrência, fica no inquérito policial, mas não vai para a justiça. E a gente procurou os casos que o Edson Carlos tem na justiça. Na justiça, sendo processado de fato, ele não tem, por enquanto, nenhum. São situações em que as próprias vítimas acabam desacreditando que em algum momento o Edson vai parar atrás das grades. E por isso que ele chega, a doutora Márcia até falou que às vezes é um roubo rápido, ele é preso pelo roubo, mas não fica muito tempo, acaba lá sendo dispensado depois para comparecer no dia seguinte e às vezes nem na delegacia ele aparece. Para isso, utiliza toda essa imagem da família, eu já quero falar com a doutora Márcia, é a esposa, é a filha, o que confere alguma credibilidade também. Ao vivo vamos com a Adriana Lopes, que está em Fazenda Rio Grande e acompanha de perto esse caso. Eu te pergunto, Adriana, o seguinte,
O casal já se apresentou na delegacia ou não? A expectativa, Emanuel, boa tarde para você e a todos, é que o casal se apresente hoje à tarde aqui na Delegacia de Fazenda Rio Grande, onde está, inclusive, né, do Edson Carlos. Da Adriana, mas acho que já voltou. Quando a gente tiver ok, a gente pode voltar para a Adriana. Vamos para a doutora Márcia. Eu quero voltar a falar com a doutora Márcia, o Bittar está aqui também, sobre esse casal e família 171. Ele utiliza a ajuda, doutora, da esposa. Muita gente que o Bittar ouviu falou, olha, ela é tanto quanto ele. Ela tem uma postura ativa. Me parece que eles estão assim, lado a lado, nesses crimes, né? Se ela concorre para esse resultado, ou seja, se a presença dela é importante para que esse golpe ocorra, sim, ela está no estelionato junto com ele, assim como essa menina de 16 anos, né? Nós temos uma penalização um pouquinho diferente, mas existe isso. O que às vezes a gente vê um pouquinho de dificuldade nesse tipo de crime é que a vítima tem que apresentar alguma documentação para nós, né? Para a polícia. É necessário que ela apresente. E às vezes, nesse momento, a vítima diz, vai acabar me dando trabalho, não sei se eu vou ter isso de novo. E falando em não ter isso de novo, William, se identificou para quem que ele faz a venda desse interior da casa toda? Porque, afinal de contas, ele vai precisar de um receptador. Eu não imagino que ele esteja acumulando tudo isso com ele, né? E ele vende muito rápido, doutora Márcia. Em alguns casos, algumas motos, por exemplo, que ele já teria roubado, né? Se dá pra gente dizer assim, porque ele acaba pegando ali do mestre de obras, ele fala assim, eu não tenho como chegar aqui todos os dias, às vezes é longe, eu tô vindo lá de Pontal, ou tô vindo de Guaratuba, tá um pouco longe. O cara fala, não, então usa a minha moto já pra você trabalhar essa semana, e daí você só abastece ela e fica elas por elas. E ele topa. Só que aí o cara nunca mais vai ver a moto na vida dele. E algumas dessas motos foram vendidas para as pessoas lá do litoral mesmo. Só que essas pessoas, às vezes, ou sabem o crime que está sendo cometido, de quem é essa moto, e entra naquelas chamadas piseiras, né? Porque ninguém vai pagar em nenhum momento, não vai devolver e vai usar aquela moto ou aquele carro até o momento em que a polícia pegar numa blitz, ver que tem uma documentação atrasada, ver que tem um boletim de furto ou roubo ali desse veículo e acaba não chegando lá. Mas muitos desses equipamentos são vendidos no litoral mesmo. Às vezes ele pega ali de Pontal do Paraná, leva lá para Guaratuba, acaba vendendo lá, ou pega em Guaratuba, leva para Matinhos, pega de Matinhos, leva para Morretes. Ali no litoral é onde ele se encontrou. É o jeito que ele pegou as pessoas mais simples. E ele pega as pessoas mais simples. Isso que eu ia falar. Ele pega as pessoas que estão lá há muito tempo. O Barba mesmo está lá há 40, 50 anos no litoral do estado e acaba pegando essas pessoas que têm um coração bom, e a gente pode dizer isso, pessoas que queriam ajudar ele quando ele estava precisando, estava passando por necessidade ou dizia que estava passando por necessidade, acaba enganando essas pessoas. E essas pessoas mesmo às vezes não têm o entendimento de ficar correndo atrás, né, de processar mesmo o Edson Carlos, é por isso que ele fica tanto tempo solto e cometendo outros crimes. Continua solto, né? Ao vivo, por telefone, Adriana Lopes. Adriana, você falava agora há pouquinho sobre essa expectativa do casal se entregar. E aí eu te pergunto, será que eles vão se entregar mesmo? Já tem informação sobre isso, Adriana? Oi, Emma, boa tarde mais uma vez. Olha, por enquanto, a confirmação da apresentação desse casal aqui na delegacia ainda não aconteceu, viu? A gente soube aqui, por meio de um investigador da Delegacia de Fazenda Rio Grande, que eles estiveram aqui na delegacia na última sexta-feira. Isso porque algumas vítimas fizeram denúncias para a polícia dizendo a respeito do paradeiro do Edson. Então, a polícia militar foi acionada, foi até a casa lá e acabou trazendo o Edson aqui para a delegacia. Ele prestou depoimento, segundo os policiais, ele confirmou tudo e saiu pela mesma porta por onde ele entrou, ou seja, pela porta da frente da delegacia. Hoje a expectativa é de que o casal compareça aqui até a delegacia da Fazenda Rio Grande para continuar esse depoimento, para que eles possam ser ouvidos novamente e para que eles possam também apresentar uma defesa para esse caso, se é que isso é possível. Eu converso agora com o Vanderlei. Ele foi uma das vítimas do casal. Ele achou que estava comprando, Emma, uma casa no valor de R$130 mil lá em Pontal do Sul. Ele deu um Logan como entrada nesse imóvel e o resultado eu quero que ele mesmo conte. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, boa tarde. Então, foi isso que aconteceu. A gente confiou que... Aí ela respondeu, você infelizmente caiu na mão dessa família de golpistas aí, né? Edson e Amanda Moreno aí são golpistas aí que danificaram a vida de muitas pessoas, né? Então, que a justiça seja feita, né? Que nós possamos
graças a Deus, a gente está feliz porque conseguiu recuperar o nosso automóvel. Outras pessoas não tiveram essa mesma sorte, né? Nós temos que dificultar para que eles não venham novamente aplicar golpes em famílias honestas, trabalhadoras, que a gente é o que a gente faz. Tem muita gente ruim, mas que a justiça seja feita. Tá aí, Emma. O Vanderlei acabou acreditando nesse casal, né? Deu o carro como entrada e, infelizmente, não recebeu o imóvel, que era o combinado. Hoje, por sorte, ele conseguiu recuperar o veículo aqui na Delegacia de Fazenda Rio Grande, viu, Emma? Mais uma das vítimas aí desse casal, que, por enquanto, até onde a gente sabe, já fez mais de 80 vítimas. São acusados de estelionato e de vários outros crimes. É com você no estúdio. Muito obrigado, Adriana, por ter falado com mais essa vítima. Como falou o Bitar, resgatou, gente, o histórico desse homem. Começou numa Kombi, o Edson, junto com a Amanda. E agora enriqueceu. Porque olha o tamanho dos golpes que ele está dando, gente. 130 mil. Agora, doutora Márcia, eu pergunto, ele se apresenta, sai pela porta da frente, vai se apresentar de novo, prestar depoimento. O que pode acontecer efetivamente? Será que a polícia já tem substância para mantê-lo preso ou ainda é cedo para dizer, doutora? Difícil dizer sem ver essa documentação, mas a gente vê aqui claramente que nós temos o crime de apropriação indébita, aquele momento em que ele pega a motinho para trabalhar, ou seja, que a pessoa empresta para ela e ele não devolve, né? A gente tem o crime de estelionato, quando ele quer vender algo que não é dele, né? Um imóvel ou mesmo esses veículos. E nós vemos também esse crime de furto, quando ele ingressa dentro da casa e por algum período fica ali e resolve levar o que tem lá dentro. Isso tudo depende de uma certa documentação e depende, às vezes, ou quase sempre também, da própria colaboração por parte da vítima em fornecer à polícia essa documentação. Emanuel. Olha, bom, Bitar continua aqui com a gente. Bitar, para a gente finalizar, sei que você vai ficar atento aos próximos passos. Vamos esperar o que ele vai trazer para a polícia agora. Que você sabe, Bitar, que tem a Janali Madeira, ela tá no YouTube com a gente, fala, olha, se a polícia prender o Edson, ele rouba os pneus da viatura. É mais ou menos assim, Bitar, a gente espera, claro, que ele seja pego, mas me parece ser um criminoso experiente, né? Bom, Emma, e eu, sendo bem sincero com você, Emma, de tudo que a gente acabou ouvindo no litoral do estado, acho difícil até o Edson aparecer na delegacia hoje à tarde. E chama ainda atenção para uma outra situação. A casa que ele estava lá em Fazenda Rio Grande também era alugada. Ele também teria feito um suposto contrato com essa casa para ficar nessa casa. Quem garante que a mulher que é dona da casa ou o proprietário da casa lá, quando chegar lá, vai ver alguma coisa lá dentro? Porque o Edson é especializado nisso. Ele aluga a casa e acaba levando todos os pertences que tem lá dentro. Como a gente falou, até em alguns lugares ele levou toda a fiação elétrica. Eu, particularmente, acho que é difícil ele aparecer na delegacia hoje porque é um criminoso que está se aproveitando de várias pessoas e não são crimes só no litoral do estado. A gente já sabe que tem alguns crimes também aqui em Curitiba e na região metropolitana que ele está cometendo. E como você falou, Emma, a gente fica em cima disso, torcendo para que o Edson, de fato, se apresente, mas é muito difícil por um criminoso ali que já colocou a família inteira para cometer os crimes junto com ele. Emma. Muito obrigado, Bitar. Parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. E ele segue nessa busca. E a gente espera, o Bitar, a doutora Márcia e as vítimas, né? Que o Edson possa ser punido.